Vamos colocar o nome aí no chat. Já começou a gravar, acho que o... Não, gente, se expôs cedo demais. Se expôs cedo demais, tem que pôr agora, ó, a partir de agora. Quem pôs, na hora que entrou, não ficou salvo, tá? Repete aí, tá bom? Certo, vamos começar então. Hoje, não sei se alguém já viu a lista de exercícios que eu passei. Lá no R8, uma lista com alguns exercícios. Não é pouco não, é muito. Tá? E a gente vai agora fazer alguns exemplos parecidos, tá bom? O primeiro que a gente vai fazer é esse A12. Tá? A12 está falando assim, ó. Para o circuito esquematizado, determine a resistência elétrica R3, a intensidade da corrente 1 e a resistência equivalente da associação. Olha o que a gente tem aqui nesse circuito. Analisar ele. São 3 resistores, certo? Esses 3 resistores estão associados em paralelo, tá? Porque tem um ponto em que a corrente se divide, certo? Que é esse ponto aqui, tá? Aqui a gente tem o valor da resistência R1, resistência R2, da R3 ele não tem, ele quer a letra A, a primeira coisa que a gente vai descobrir, mas onde passa, onde está a resistência R3, a gente sabe o valor da corrente, que é a corrente I3, tá? No resistor de R1 passa I1, não fala qual que é, né? A gente vai precisar descobrir lá na B. E o ramo do circuito que está completinho é esse daqui, né? A gente tem o valor da resistência R2 e tem o valor da corrente que passa aqui. Tendo o valor da resistência R2 e o valor da corrente I2, o que a gente consegue calcular aqui? A tensão? Isso, exatamente. A gente consegue calcular o valor da tensão. E a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A tensão é igual a R vezes Z, né? Que é o URI. Eu ia fazer aqui, mas é ruim demais de escrever com mouse. Mas eu vou anotar aqui no meu papel. Daqui a pouco vocês vão ver, tá? Essa é a A12. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a tensão que está passando ali no resistor de R2, que é R vezes I. R2 vezes I2. No caso, R2 vale 15, certo? E I2 vale 10. Quanto que vale a tensão, então? U é igual a 15 vezes 10. Dá quanto? 150. Certo. Então, a tensão U... Nossa senhora, que cagada. Deixa eu voltar para cá. Melhor aqui mesmo. Certo, então a gente tem ali 15 vezes 10, que dá 150.
150 volts. Esse é o valor da tensão que está passando ali naquele resistor R2, certo? Se a gente voltar lá, eu pergunto para vocês, o valor da tensão que está passando aqui no resistor R2, ele é o mesmo que está passando no R1 e no R3? Sim, Ou é diferente? O que vocês acham? é o mesmo porque a tensão não altera, só altera a corrente. Isso, exatamente, né? Na associação em paralelo, a corrente ela se divide, mas a tensão não. A gente calculou a tensão que está passando no resistor R2, a gente calculou a tensão que está passando aqui, é o mesmo valor de tensão aqui no R1 e no R3. Certo? Então, para a gente calcular agora o valor da resistência elétrica R3, deixa eu silenciar aqui, alguém está com o microfone ligado. Certo. Então, para a gente calcular o valor de R3, para a gente calcular o valor de uma resistência, a gente precisa ter o quê? Para calcular o valor de uma resistência, o que eu preciso ter, gente? Ter o valor da tensão e o que mais? O valor da corrente, que é o RUI, né? Para calcular o valor da resistência, a gente precisa ter o valor da tensão e da corrente. Eu quero calcular a resistência, eu preciso ter o valor da tensão que está passando aqui e o valor da corrente. A corrente está aqui, já está escrita. 25 amperes. E o valor da tensão? O que a gente vai usar? 150, né? Se eu quero calcular o valor de R3, eu preciso ter o valor da tensão e a corrente I3, tá? Então vai ficar assim. O valor de R3 então vai ser a tensão que vale 150 dividido por I3. I3 lá fala que é 25 amperes. Então R3 vai ser 150 dividido por 25. Que dá quanto? Aí dá pra fazer de cabeça, né? 6? Isso, porque 25, 4 vezes dá 100. Mais 2 vezes dá 50, 150, então são 6. 6 ohms. Esse é o valor da resistência R3, certo? Então a gente já calculou a A. Vamos ver agora o que ele está pedindo na B. A B ele quer a intensidade da corrente 1. Aqui 1 a gente sabe que não tem, né? Eu tenho o valor de R1 e tenho o valor da tensão que a gente já calculou. Para calcular o I, eu preciso ter o R e o U. Então eu tenho essas duas coisas. Vou anotar aqui antes de voltar. Sobre isso, a gente isolar o I, vai ficar U sobre R. Tá? Deixa eu voltar para minha mão aqui então. Que é isso. Se a gente isolar o I, fica o U sobre R, né? É só a gente inverter o I com o R, tá? Para a gente calcular então o I, 1, a gente precisa do valor da tensão, que a gente já sabe que vale 150, dividido pelo valor da resistência. A resistência R1 vale 10. Se a gente cortar aqui, aqui então são 15 amperes, certo? Então esse é o valor da corrente que está passando lá no R1, certo? E não terminou aí, eu acho. Ele pede mais uma coisinha, que lá na letra C. É o valor da resistência equivalente da associação. A gente não precisou fazer a resistência equivalente aqui, porque a gente tinha outros dados, né? Agora a gente precisa fazer. É um circuito com 3 resistores. Esses resistores estão em paralelo. O primeiro resistor ele deu, que vale 10 ohms. O segundo resistor, deixa eu voltar aqui para ele. O segundo resistor, ele também já deu, que é o de 15 ohms. E esse aqui foi o que a gente calculou, né? 6. Então, nesse caso,
A gente tem uma associação em paralelo de 3 resistores, 10, 15 e 6. Nenhum é igual. Então, eu não posso usar aquela regrinha dos resistores iguais em paralelo. São todos diferentes. Então, a gente pode fazer os 3 juntos, naquela continha mais difícil, ou a gente pode fazer o produto pela soma, né? Eu acho mais fácil. A gente escolhe 2, independente da ordem, para começar, e vamos por ele. Deixa eu ver aqui qual fica mais fácil. 10 e 6 não é bom, não. Vamos fazer de 10 e 15 primeiro. Vamos pegar, então, esses dois aqui e fazer o paralelo só dos dois. Que jeito? Vou chamar R equivalente 1, que não é o total ainda, tá? A gente faz 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15, né? O produto pela soma. 10 vezes 15 é 150. Dividido por 10 mais 15, 25. A gente já fez essa conta aqui hoje, ó. 150 dividido por 25. Dá 6 ohms. Então a gente pode pegar esses dois aqui e substituir por um só. Um de 6 ohms. Certo? Aqui a gente continua com aquele outro ali, que por um acaso também é de 6 ohms. Agora a gente não precisa fazer o produto pela soma aqui, né? Se fizer, fica igualzinho, dá certo? Dá. Mas a questão é que quando a gente tem resistores iguais, tem uma conta bem mais fácil de fazer, né? Agora vai ser a nossa resistência equivalente total. Para a gente fazer com resistências iguais, o que a gente faz? Vocês lembram? Divide o valor de uma resistência pela quantidade de resistores que tem. Isso, a gente pega o valor de uma delas, né? São iguais, a gente pega o valor de uma, que é 6, e divide pela quantidade de resistências iguais que a gente tem, de 6. Eu tenho duas resistências de 6, então divide por 2. 6 dividido por 2, 3 ohms. Essa é a resistência equivalente. Voltando para aquela regrinha que eu falei para vocês, que a resistência equivalente de um circuito em paralelo é sempre menor do que a menor que a gente tinha. A gente tinha uma de 6 e ela ficou menor do que a de 6, certo? Nunca se esqueçam disso para ajudar, né? Para perceber se tem alguma coisa errada. Gente, nesse caso aqui, se vocês fizessem a produto pela soma, ia dar no mesmo, tá? Ia ser 6 vezes 6, 36, dividido por 6 mais 6, que é 12, 36 dividido por 12 dá 3 também, tá? Tá bom? Dá certo também. Ah, professor, eu poderia fazer aquele 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, com as duas mesmas sendo iguais? Também poderia, vai dar o mesmo resultado, 3 ohms. A questão é que a gente usa essa forma para simplificar, né, para ficar mais rápido as continhas, tá bom? Alguma dúvida nesse exercício? Não. Beleza. Então bora pro próximo, né? Não tá fazendo nada. Vou mandar foto lá para vocês. Vamos fazer agora. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos fazer o R13. R13 é semelhante ao que a gente fez agora. Bom, vamos lá. Esse aqui que a gente vai fazer. Da FUVEST. Ele tem, na associação de resistores da figura, os valores I2 e R são, respectivamente, olha, é muito parecido, né? Muito parecido com aquele. Então, esse a gente já tá craque, né? Quando a gente olha esse tipo de circuito desse jeito, em que a gente já tem os valores das correntes divididas, tem o valor de algumas resistências, a primeira coisa que vocês vão fazer, independente se tem A, B, C, D, das perguntas, é você ir no ramo, lá no resistor, que você tem todas as informações, certo? No R, no resistor aqui embaixo, você não tem o valor de R, então você não vai começar por aqui. No de 10 ohms, você não tem o valor da corrente, então você não vai começar por aqui.
Agora no de 20 ohms, você tem o valor, que é 20, da resistência, e o valor da corrente. Então vai ser por aqui que você vai começar. É o único lado que você pode começar, gente, tá? É por ali. Se eu tenho o valor da resistência e tenho o valor da corrente, a gente fez lá naquele outro. O que a gente calcula? A tensão, né? Que é o URI. O URI é a tensão é igual à resistência que a gente tem vezes a corrente que a gente tem ali também, tá? Que vai ser quanto? Vai ser 20 vezes 4. E 20 vezes 4 é 4 vezes 2, 8, dá 80 volts. Certo? Ficou assim, ó. Eu tenho o valor da resistência, que é 20. Tenho o valor da corrente, que vale 4. 20 vezes 4, 80. Esse é o valor da tensão. Se a gente calculou o valor de uma tensão e esses resistores estão em paralelo, obviamente, é o valor da tensão do circuito todo, né? Tanto no resistor de 10 quanto no R, que a gente nem sabe ainda. Certo? Então, se a gente tem o valor da tensão, a gente pula para os próximos agora. A gente pode fazer qualquer um deles, tá? Para descobrir ou a corrente ou a resistência. Ele pediu o I2 primeiro, então vamos calcular ele primeiro, tá? Que é o seguinte. Tendo o valor da tensão, que a gente calculou, e tendo o valor da corrente ou da resistência, que vale 10 ohms, a gente calcula o I2, jogando na lei de Ohm. R é igual a U sobre I, que é o RUI, e isolando o I, fica U sobre R. O valor da tensão que a gente calculou é 80, e o valor da resistência lá do meio é 10. Então vai ficar assim. 80 sobre 10. Corta, corta. O valor da corrente que está passando lá no meio é 8 amperes. Esse é o valor I2. Professor, Então, oi. na atividade que o senhor passou, na primeira aí tem 2 R's. Aí, no caso, você faria naquela fórmula que só, aquela mais simples. Deixa eu ver Aquela, aqui. tipo assim, as duas são iguais, não são? Porque ele falou que o R vale tanto. Aí você tem que fazer naquela fórmula simples, aquela que só divide, acho que é R sobre alguma coisa. Peraí. Tô abrindo aqui, eu nem lembro qual que é. Eu vou abrir aqui agora essa atividade e já compartilhar a tela que a gente olha junto aí, certo? Mas até aqui, vocês entenderam? Calcular o I2? Certo, abriu. Esse aqui então é o exercício de hoje. Essa primeira aí, no esquema abaixo, temos dois resistores idênticos, a resistência equivalente entre A e B vale 2 ohms. Então, nesse caso, a gente tem o valor da resistência equivalente. A gente não tem o valor das resistências, mas a gente sabe que R, nos dois casos, é igual, né? Então, você vai jogar lá na fórmula das resistências iguais, certo? Só que lá na fórmula das resistências iguais, você não vai calcular o valor da resistência equivalente, que você já tem. Você vai calcular o valor de R, certo? Ah, ele já te deu a resistência. É, aqui ó, a fórmula é a resistência equivalente é igual ao valor de uma resistência dividido pela quantidade, né? Você tem o valor da resistência equivalente, que é 2. Você tem o valor da quantidade de resistências, que é 2 2 também. também. Aí você vai calcular o R, multiplicando cruzado. No caso vai dar 4, né? Mas é bem tranquilinho, certo? É só você lembrar dessa fórmula, tá? É porque eu tava achando que o R aí era resistência, mas não é. Não, não é. O R ele é utilizado como incógnita. Aqui, em vez de X da matemática, a gente usa o R, certo? Em resistência. Sempre que você não tem o valor da resistência, a gente chama de R, tá? Que é essa forma aqui, ó. Você tem o valor da resistência equivalente, você tem o valor da quantidade, você acha o R, tá? Mesmo que a gente Tá usou bom. aqui, ó. Só que nesse caso a gente calculou a resistência equivalente, nesse caso você tem ela, você não tem o valor de R, tá bom?
Boa. Então, aqui, né, voltando pro exemplo de hoje, a gente calculou então o valor de I2. Aqui, ó, que deu 8, certo? Então a gente já sabe que é 8. Olhando as alternativas, o único que tem 8 é a letra A, né? Então, nesse caso, muito fácil, a gente saberia qual que é. Vamos calcular o R ali também, que é bem fácil. Para calcular o R, a gente precisa ter o U e o I. O U você já tem, que a gente calculou lá no comecinho, né, que é 80, certo? E o I, ele deu, que vale 16, certo? Deixa eu voltar aqui para a mão. Tem que dar 5, né? Certo? 80 dividido por 16, deixa eu só confirmar, né? Isso, muito bem, deu 5. A letra A ali. Aqui, ó. Então, o valor da resistência vai ser U sobre I. O U vale 80, o I é 16, 5 ohms, certo? Então, as duas coisas que ele quer, o I2 vale 8 amperes e o R vale 5 ohms. Naquela questão é a letra A, certo? Boa dúvida? Não. Aqui, letra A, 8 amperes, 5 ohms, certo? Vamos fazer essa próxima aqui, da Unital de São Paulo. Dois resistores, sendo a resistência de um deles o triplo da resistência total, esse aqui é semelhante àquele, essa 1 da lista de hoje, ó. A gente não sabe qual é o valor da resistência, certo? Vou redesenhando enquanto eu leio aqui. Então são dois resistores, sendo a resistência de um deles o triplo da resistência do outro, são associados em paralelo. Então a gente tem que interpretar nesse caso, a gente nem tem um desenho. Ele falou que são dois resistores. São dois resistores. Aplicando-se a associação a DDP de 150 volts, verifica-se que o resistor de menor resistência é percorrido por uma corrente de intensidade de 15 amperes. A maior resistência vale. Então, entre esses dois resistores aqui, ele está ligado a uma tensão de 150 volts. Ficou assim, ó, no desenho. Certo? São dois resistores em paralelo, está ligado numa fonte de tensão de 150 volts, tá? Só que ele falou algumas coisas, né? Ele deu o valor, ele deu a intensidade das resistências. Ele falou que, primeira informação aí, uma resistência é o triplo da resistência do outro. Então, se eu chamar essa resistência de R, certo? Essa de baixo é 3R, né? É como se fosse X, certo? Se eu chamo essa resistência de X, essa aqui é o triplo, então é 3X, certo? Só que nas resistências a gente vai chamar sempre de R, tá? Então ele tem o valor de uma resistência é o triplo da outra. Então aqui é 3R, 3 vezes R, certo? Depois que ele falou que aplicou a DDP de 150 volts, ele falou que no resistor de menor resistência, que é o R, né? Já que esse aqui é o triplo, esse é maior do que esse. No de menor resistência passa uma corrente de 15 amperes. Tá? O que ele quer saber é o valor da resistência de maior intensidade. Só que, gente, nesse caso a gente não precisa calcular o valor desse maior aqui diretamente, né? A gente pode calcular só o valor de R, depois é só multiplicar por 3, certo? E para calcular o valor de R não é tão difícil assim. Basta a gente lembrar da propriedade que fala que se as duas estão em paralelo, essa fonte de tensão de 150 volts equivale para as duas resistências. Então aqui a gente tem 150 volts e aqui a gente tem 150 volts também, né? Então se eu sei que aqui está passando 150 volts e eu tenho o valor da corrente, eu consigo calcular o valor de R, né? Porque para calcular R eu só preciso de U e de I.
O ele deu, que vale 150. O ele também deu, que vale 15. 150 dividido por 15 dá 10. 10 ohms, certo? Então a gente sabe agora que R vale 10 ohms. Consequentemente, essa resistência vale quanto? 3 vezes 10, que dá 30 ohms, certo? Então o valor, o 3R ali, vale 30 ohms, tá? Esse é o resistor de maior resistência, tá bom? Viu que não é tão difícil, gente? Questão de que agora, gente, a gente não está trabalhando com associação de resistores em paralelo, né? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma análise de circuitos, certo? Só que a gente está analisando circuitos que estão associados, que têm resistores que estão associados em paralelo, certo? Então, na análise de circuitos elétricos, que é o que a gente está fazendo, não vai ser tão simples igual aquela listinha que eu passei para vocês de calcular a resistência equivalente. O problema é que às vezes a gente precisa saber como calcular a resistência equivalente para descobrir algum dado que ele está pedindo, né? Nem foi o caso aqui. Aqui a gente tem uma associação de resistores em paralelo e a gente nem precisou calcular a resistência equivalente, né? Por quê? Porque pediu uma coisa completamente diferente, tá? Então, na análise de circuito, sempre vai ser assim, tá? Não vai ser o óbvio, certo? A questão é que a forma de fazer é sempre igual, certo? É sempre baseado na lei de Ohm, tá? Sempre baseado pela lei de Ohm, já que a gente está trabalhando com resistores, certo? A gente sempre precisa ter essas três informações. A não ser que ele te dê os resistores e peça a resistência equivalente. Aí você não precisa jogar na lei de Ohm, né? Você tem a outra fórmula. Você tem a fórmula da resistência equivalente, certo? Alguma dúvida nesse exercício aí? Não. É de boa, né? Vamos fazer mais um para encerrar hoje. Vamos fazer o V12. Esse aqui é bom também. V12 aqui, ó. Para o circuito esquematizado ao lado, determine a resistência equivalente, ó, agora já pediu a resistência equivalente, entre os extremos A e B, a DDP, U, que está passando entre os extremos A e B, certo? E as intensidades da corrente I2 e I1. Vamos fazer ele então, né, minha gente? Eu vou redesenhar aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Vou falar 10 minutos, mas dá tempo. Então a gente tem dois resistores. O R1 vale 12 ohms e o R2 vale 6 ohms. A gente tem I1 vale 5 ampere. E o I2 não temos. Nesse caso esse desenho ficou errado aqui, né? Que deve ser R2. Mas a gente já fez esse aqui? Eu lembro que a gente fez, não fez? Vocês lembram se a gente fez ele? Que alguma coisa me disse que a gente já fez esse. Que tá errado aqui, ó, que não é R1, é R2, né? Porque o R1 é esse. E tem o I1 aqui. Aqui é I2, aqui tem que ser R2, né? São diferentes. Eu não lembro se a gente já fez ele, mas vamos fazer então. Ele está falando que ele quer saber o valor da resistência equivalente entre o ponto A e B. A gente tem A aqui e B aqui. Sempre quando ele fala isso, entre dois pontos, qual é a resistência equivalente? Sempre vai funcionar assim, ó. Olha, analisa os dois pontos. Eu tenho o ponto A, aí do ponto A para chegar no B, eu tenho que passar por esses dois resistores. Então, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho dois resistores em paralelo. Quando ele fala assim, calcula a resistência equivalente entre o ponto A e B, você olha tudo que tem entre o ponto A e B. São os dois resistores que estão em paralelo, aí você calcula a resistência equivalente aqui. São duas resistências em paralelo, diferentes, então você faz 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. 12 vezes 6
dá 72. 12 mais 6 dá 18. E 72 dividido por 18 dá 4. 4 ohms. Então a gente já tem o valor da resistência equivalente, 4 ohms. Essa é a letra A. Resistência equivalente, 4 ohms. Certo? Lá na B, ele quer a DDPU, porque aqui tem um que está escrito assim, ó. Tem duas setinhas. U. DDPU. O que é DDP? Vocês lembram? Tensão. Isso, tensão. Alguém respondeu aí? Atenção, tá certinho. A questão é que, normalmente quando ele faz esse tipo de desenho, sem só os pontos, sem nada entre os dois, na verdade, se é um circuito, ele tem que ter aquela fonte de tensão, aquele desenho assim, ó. Certo? Só que às vezes ele omite esse desenho e só fala que aqui tem uma tensão, que é o U, certo? Que realmente é o U de tensão. Vamos calcular ele. Para calcular uma tensão, o que você precisa ter? O R e o I, certo? O R e o I. Você tem o valor da... Se você está trabalhando com resistência total, olha só. Se a gente for trabalhar com o valor da tensão total, a gente precisa ter o valor da resistência total, que é equivalente, e tem que ter o valor da corrente total, que é esse aqui, que é a soma das duas. O problema, gente, é que a gente não tem o valor da corrente das duas, né? A gente somar e ter o valor da corrente total. Nesse caso, a gente não pode fazer o U com o valor da resistência equivalente, porque a gente não tem a corrente equivalente. O que a gente tem é esse ramo aqui, ó. Aqui a gente tem o valor da resistência e tem o valor da corrente. A gente consegue calcular o valor da tensão que está passando aqui, mas se os dois estão em paralelo, é o mesmo U aqui, né? Então a gente vai calcular o valor da tensão aqui. Olha só, o lugar onde a gente tem mais informação. O valor da resistência é 12, o valor da corrente é 5. 5 vezes 12 dá 60. 60 volts. Esse é o valor da tensão que está passando aqui, mas é o valor que está passando aqui e o valor que está passando aqui, né? Que é a tensão total. E na letra C, ele quer justamente isso. Ele quer o valor de I, que é o I total, e o valor de I2. Para calcular o I, eu preciso ter o I2. E para calcular o I2, eu preciso ter o valor da tensão, que a gente já calculou, que é 60. R é igual a U sobre I, é a lei de Ohm. Inverte aqui, fica I igual a U sobre R, o I isolado. Quanto que vale o U que está passando aqui? 60, é o mesmo. Quanto que vale o R daqui? 6. 60 dividido por 6 dá 10 amperes. Então, o valor de... Esse aqui é o I2, né? O valor de I2, 10 amperes. Certo? Se o I2 vale 10 amperes, o I1 vale 5 amperes, o I que está se dividindo aqui é 10 mais 5, que dá 15. E por quê que é 10 mais 5? Porque os 15 chega aqui, ele vai se dividir. Veio 5 para cá e veio 10 para cá. 10 mais 5, 15. Certo? Aqui, ó, Jonathan, isso aqui dá para ver claramente aquele negócio da proporção. Vocês lembram que o Jonathan já falou na sala, né? Que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma resistência e passa 5. Tem. Aqui a gente tem a metade da resistência. Se é a metade da resistência, é o dobro da corrente. Se eu divido a resistência por 2, a minha corrente dobra. 5 vezes 2, 10, certo? Segue essa proporção, dá para você de cabeça, tá bom? Mas faz de cabeça só se você tiver bastante domínio já, tá? Na dúvida faz assim, faz continha por continha, que não tem perigo de errar, tá? Mas a proporção sempre é válida, tá? E por quê que aqui dobrou a corrente? Porque quanto menor a resistência,
menor é a dificuldade da passagem da corrente. Então, consequentemente, quanto menor o valor da resistência, sempre vai ser maior o valor da corrente, certo? Se eu aumento o valor da resistência, resistência significa dificuldade na passagem de corrente elétrica. Consequentemente, o I tem que ser menor do que aqui, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida nesse aí de hoje? Nas questões de hoje? Tá de boa? Não. É bem fácil, né? Bem de boa, bem gostoso de fazer. Então agora vocês têm uma listinha aí para vocês aproveitar, tá? Tem a semana para fazer. Aproveita, faz ela, faz com calma, faz devagar. Se tiver dúvida, pode mandar lá no WhatsApp que eu ajudo, tá bom? Então até semana que vem. É muito importante vocês fazerem essa lista sem copiar, tá? Copiar do coleguinha, certo? Para treinar, que a gente precisa dela para a próxima matéria, que é análise de circuitos misto, certo? Tá bom? Então, gente, ó, quem não colocou o nome no chat, coloca aí rapidão, tá? Quem já colocou, tenha um bom dia e até semana que vem, tá bom? Grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, gente. Falou. Falou.